Se fosse mesa de rádio, eu soltava um Careless Whisper agora aqui. Boa! Tá? O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, ele decidiu humanizar qualquer reintegração de posse no Brasil. O magistrado formou maioria para pedir que tribunais instalem comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial. Com a Covid-19, Barroso proibiu despejos durante a pandemia e agora determinou esse regime de transição para possível desocupação. É possível, Nelson, que uma pessoa perca sua propriedade privada com essa determinação? Nós estamos caminhando para isso, é muito exagero falar disso agora? Ou, se eu tenho uma terra arrendada, algo alugado e não recebo, porque eu sou o landlord, eu que me lasque, mas nós temos que despejar humanitariamente. Isso pode significar talvez nunca despejar? Eu não concordo, Pavinato. Nesse caso, eu acho que a gente precisa analisar com mais cuidado o que se trata esse Eu fiz humanizar. perguntas, hein? Eu não fiz afirmações, eu fiz perguntas. Eu fiz perguntas, vamos deixar ótimo. claro. Tá ótimo. Mas eu acho que a gente precisa entender com maior profundidade do que se trata esse humanizar, mas eu acredito sim que, se isso indica para medidas de conciliação, de mediação, pelo tribunal, entre proprietários e pessoas que serão impactadas pela desapropriação, eu concordo. Eu acho que, tão quanto qualquer atividade policial em uma ocorrência, o uso progressivo das forças é o meio mais adequado. E se, antes de uma desocupação, de uma reintegração de posse, o tribunal ter sucesso, ter êxito numa negociação, chamando as lideranças de eventuais movimentos de ocupação ou de uma pessoa mesmo que esteja ocupando um imóvel que vá ser desocupado, e se isso se resolver, eu acho que é o melhor para todos os lados. É o melhor para o proprietário, é o melhor para quem vai deixar esse imóvel que está sendo desocupado. Eu acredito que isso, se for bem estruturado, se respeitar a propriedade privada desse imóvel a ser desocupado e os direitos básicos, fundamentais da pessoa que está sendo impactada por essa desocupação, eu acredito que isso sim aponta para um bom caminho. Bom, Bia, vamos imaginar que... Agora vamos fazer exercício de hipóteses. Vamos imaginar que o Najinarras, tá? Não, eu vou perguntar para o Capês, depois eu faço para você, que essa tem um quê jurídico. O Najinarras, vamos imaginar aqui. O Najinarras, em 2020, com a pandemia, foi lá para o Líbano. Tá. Né? Então, ele ficou, não voltou mais. A casa dele no Jardim Europa está vazia. Né? Ele já tem idade, é um idoso. Aí uma pessoa que não tem casa fala, eu vou morar na casa do Najinarras. Não paga IPTU, tá lá morando no Najinarras. Aí o Najinarras volta pro Brasil. E aí, o que o Najinarras faz? Vai entrar com uma ação de reintegração de posse. Se for posse nova, ele tem a liminar. Né? Agora, se não for, ele vai ter que esperar o processo de reintegração completo. Né? Porque o direito dá ao proprietário a prerrogativa de repelir imediatamente a invasão. Consolidada esta invasão, temos que confiar na justiça, que demora demais. Agora, a decisão, eu tendo a concordar com o Nelson. A polícia militar já faz isso nas desocupações. Ninguém chega para cumprir uma ordem de despejo ou de reintegração de posse já arrancando os móveis de quem está lá, arrastando as pessoas. Entra na caçamba, vagabundo. Isso não existe. A Polícia Militar de São Paulo, pelo menos, não tem isso, que eu considero a melhor polícia do país, e com todo respeito aos outros estados, tá? É mais estruturada. E a que ganha menos, olha que ironia. Uma polícia de excelência. Quem sabe o Tarcísio agora possa corrigir essa injustiça. Mas veja, a questão é a seguinte: se você não fizer um diálogo, pode acontecer uma tragédia. A tendência da pessoa é repelir o cumprimento da ordem. A conversa, a negociação atende até postulados da dignidade humana. E mesmo o despejo de residência isolada, imagine que coisa triste. A retirada de um cidadão que não conseguiu pagar na frente da sua família, a retirada dos móveis. Então é uma questão até humanitária. Inclusive, acho que não sei em que condição que foi dada esta liminar, mas ela é até supérflua diante do que eu vejo ocorrer. Mas ela é útil porque, de certa forma,
pode haver situações em que haja o desígnio de um cumprimento abrupto de uma ordem de despejo ou de desocupação. Ver a ordem ela é prudente. É saber como é que faz. Por exemplo, porque você vai chegar um dia, você fala com o pai de família, você vai sair. Aí um dia você tira a cômoda, outro dia você tira o caldo. Não, posso dar um exemplo? Ou quem vai arcar com essa transição? Quem vai arcar com esse despejo humanitário? Olha, isso está nos custos da reintegração. O que é que vai acontecer? É o seguinte, o oficial de justiça, senhor, precisa conversar discretamente, tem essa ordem de despejo, vou ter que cumprir, talvez tenha que retornar, o senhor precisa de alguns dias para desocupar, como é que o senhor vai fazer para essa desocupação ocorrer? Vamos fazer dessa... Não, eu não vou sair. Apenas se houver uma recalcitrância e a pessoa ficar lá e não quer sair... Agora a pessoa nesse fala assim, caso... meu senhor oficial, eu sou um homem pobre, estou doente, desempregado, não tenho para onde ir. Existe uma ordem judicial. A ordem judicial tem que ser cumprida. Então, nós estamos num terreno de cumprimento de ordem judicial. Ela não pode deixar de ser cumprida. Agora, ela não precisa ser cumprida de maneira abrupta com uso de força. Não violência, mas uso de força. Se ela pode ser cumprida por meio do diálogo. Eu sempre prefiro o diálogo, a diplomacia, a negociação e o respeito ao uso da força. Isso é essencial mesmo, né? Isso devia ser primário na civilização. Nelson aqui está coçando a língua dele. Não, eu só queria complementar que, por exemplo, essa humanização ela pode ser entendida como uma participação do judiciário com meios que possam dar mais atenção a cada caso em específico. Como, por exemplo... Puta, mas daí isso nunca vai dar certo. Não, mas veja, posso dar um exemplo? Pode. Por exemplo, se numa reintegração de posse, a gente tiver a participação, por exemplo, de um assistente social que vá ver as condições da pessoa que está morando ali, de um agente comunitário de saúde que possa atestar se tem alguém em um tratamento sério de saúde. Você vê que o Estado vai aumentando o gasto, ó. O Estado vai, cara. Mas quando a gente fala de direitos básicos, fundamentais, o Pavinato, a gente precisa ter essa atenção. Mas tudo porque hoje, você vê, como o bolsa furar o teto do coisa humanitário a câmera da polícia, é tudo. Você mas a cobrança de PTU vai ser humanizada também? A gente tem já o IPTU progressivo, já tem meios para isso. Não, na verdade a gente ia pagar menos IPTU em São Paulo, porque as áreas que a gente vive estão cada vez mais degradadas. Quem mora no centro, por exemplo, nem IPTU devia pagar mais. Nem IPTU devia pagar mais. Aquilo é uma área abandonada, você paga o IPTU pelo serviço público. Mas se está abandonada, vai ficar vazia. Não, mas está abandonada por conta do poder público. Por que tem aquele monte de barraca no centro? Porque lá o Haddad fez lá a coisa da barraca e moradia. Aí o tráfico é muito esperto, tem bons advogados, né, cabeça? Fala assim, bom, é moradia. Muqueia o estoque nas barracas, porque ninguém pode entrar. Porque para entrar na barraca tem que ter ordem judicial, que é moradia. Sim, mas daí está generalizando, Pavinato. Porque tem mas lá no centro, moram, todos os comércios fecharam, por exemplo, ali na Praça Benjamin Constant, todos. Porque não tem condição de andar ali. Tudo bem, mas todas as barracas são... Não estou falando, mas é um problema. Mas quando ela vira moradia, primeiro, você está dando o espaço público para um privado. E você está impedindo o uso público do espaço público. Sim, isso é o caminhoneiro. Eu sou contra. Privatização do espaço público, eu sou contra. Concordo. As pessoas têm o direito de ir e vir, mas não de permanecer. Exatamente. É função, sobretudo, do município, o desempenho de atividade de alocação, assistência social destas pessoas. Orientação. A população de rua, nós já fizemos esse trabalho muitas vezes, ele prefere não sair. Prefere não ir para... Mas é preciso que o município tome as providências necessárias e garanta a elas assistência e desocupe as áreas que não podem ser ocupadas, são áreas públicas. Praças, calçadas, vias, pertencem a todos. E a gente entende que há uma situação dramática do ponto de vista social que demanda ação imediata do Estado. E tem secretaria para isso, e vou dizer para você, tem verba para isso. O que acontece é o seguinte, a população de rua hoje, na cidade de São Paulo, passa de 30 mil pessoas hoje. Então, é possível, sim, com diálogo, com ideias, com criatividade, resolver esse problema. A questão é que também é enxugar gelo. Porque você retira a população e com isso você atrai novas pessoas para a ocupação daquele espaço. Tem que ter uma política de prevenção também. Bom, é isso. Olha, eu não sou a favor da violência nenhuma. Também sou a favor que o Poder Judiciário, especialmente os juízes, respeitem, em primeiro lugar, a lei. Já tive casos de idosa com câncer, precisando adiantar o legado numa herança que está,
cujo imposto estava garantido na conta judicial, e o juiz, há 5 meses, não dá, e aquela mulher não consegue fazer o seu tratamento para câncer. Né? Então, a gente tem que pensar, né, na realidade, porque a ideologia é sempre bonita, mas às vezes dá para colocar e não dá. Nós temos um último assunto de Israel com o Capês, mas antes eu queria ouvir a Beatriz sobre esse tema. Eu vejo que, claro que precisa ser humanizado, a violência, a gente acabou de ter um episódio que ninguém achou nada, é lamentável, e eu também não vejo que não há humanização na hora de uma ordem de despejo. E a gente precisa também entender qual é essa reintegração de posse. É através de uma dívida de aluguel e o proprietário está tentando reaver a posse, que ele é o proprietário, ou a gente está falando, por exemplo, de invasão de terras públicas ou improdutivas, enfim, que não cumprem a sua função social. Eu tenho como premissa a propriedade privada, assim como uma das garantias e da coisa mais importante que existe na nossa vida, assim como, enfim, a família, enfim. Existem valores aí dentro disso que a gente precisa considerar. Mas, claro, trazer a humanização em qualquer relação, seja ela até em uma situação caótica, que é uma reintegração de posse, precisa ser preservada. Mas, de novo, considerando freios e contrapesos, a gente precisa olhar qual é a razão dessa reintegração de posse. Exatamente. Lembra do Adoniran, Morro da Casa Verde? Oh, meu senhor, é uma ordem superior, dando 15 dias de despejo para o povo desocupar os barracão. Dentro de 15 dias, quero os barracos todos no chão. Aí ficava, é uma ordem superior. Lembra? Morro da Casa Verde, Adoniran Barbosa.